Nisso nós começamos o nosso De Tudo Um Pouco hoje trazendo notícias com o pastor Fernando Borja, né? E você viu aí algumas que aterradoras, né? Então é a impetração do impeachment, é alguém da Câmara que está afastado, é o vice que não coordena bem, né? A situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação também a toda a parcela da população que depende do próprio trabalho, né? Para garantir o seu sustento. Todos estão muito preocupados, não sei você, né? Mas com os rumos da nossa economia também. Será que vai ser necessário arrumar o setor econômico para depois se organizar politicamente? Bom, melhor a gente conversar com um especialista sobre o assunto. Eu recebo a cientista política Viviane Pettinelli, que está aqui com a gente. Bom dia, Viviane. Não é chato. Não é chato. E conversava com ela também, que a primeira formação dela é como economista. Então, vamos poder falar de economia, de política. Sim, é verdade, né? é verdade. Mas hoje eu só converso com você, só viu, comigo, tio? Viviane, tá? Depois que quem fala de política é chato. Não, falei isso não. Porque tem gente que pega a política e fica chato. É partidário, né? Quer te convencer daquilo ou não aceita outra opinião, porque uma conversa bacana é quando você pode ouvir até opiniões diferentes, mas respeita. Mas às vezes o pessoal... E a Viviane é nossa A política, chegada, ainda imagina hoje, Vivi, você como cientista política. Sim. Como que tem sido o ânimo das pessoas até para falar sobre a política? As pessoas, elas já começam exaltadas, não? Exato. Tá? O debate está acirrado, né, sério? Carol? Nunca vimos uma polarização tão grande no país, né? Quem é de esquerda, quem é de direita, que na verdade não é nem de direita nem de esquerda, está todo mundo no centro, politicamente, ideologicamente falando, mas há um acirramento na discussão e na luta, né, pelo poder que é preocupante. Há um discurso, Viviane, de que essa preocupação toda, né, pelo menos dos trabalhadores, nós como população, leigos, com o trabalho, com a situação econômica, diz que essa crise toda é pautada numa crise moral política. Você concorda com esse pensamento? Sem dúvida, né? Na verdade, política é poder, né? Então a política ela não está só no governo, a política ela está nas nossas relações do dia a dia, inclusive na economia, né? A economia é um tipo de poder baseado em relações políticas, né? Quem domina, quem é dominado, né? As formas que se dá essa dominação. Então, realmente, a questão moral, os nossos valores e princípios que baseiam todas as questões relacionais da nossa vida e que, por sua vez, se refletem nos grandes sistemas, como o sistema político e econômico, né, estão diretamente relacionados. Gera uma desconfiança geral. Exatamente. Agora, desculpa, Carol, só uma curiosidade que me veio. Para quem defende um impeachment, a palavra golpe é muito ofensiva, né? E isso tem sido levado até para outros países, em discursos, né, sobre isso, artistas se pronunciando. Para quem acha que realmente é um golpe, né, a palavra impeachment não se aplica. Viviane, é impeachment ou é golpe? Olha a saia justa que eu deixei a moça. Você vê. Exato. Isso é chato. Mas como você vê um panorama desse? Sim, de fato, há o crime de responsabilidade, de fato, há, né, uma legalidade no processo e, portanto, o impeachment se justifica. O impeachment dizendo o processo de impeachment, ou seja, o julgamento, né, é legítimo, é constitucional. Agora, o que a gente tem que lembrar é que esse processo, a natureza dele é política, ou seja, se não houvesse uma crise generalizada no país, possivelmente a motivação política não teria acontecido e esse processo não se iniciaria. Não seria instaurado. Né? Daí a palavra golpe. O golpe significa, poxa, todos os outros presidentes incorreram nos mesmos crimes. E só agora, com esta presidente, é que o Congresso se levanta, a população, em parcela dela, se levanta para derrubar a presidente. E vem, né, como oportunismo. E vem como oportunismo. Não é que o impeachment em si seja ilegal, inconstitucional. Tem as O oportunismo é que está sendo questionado. Né? Embora não possamos questionar isso. Por quê? Se o nosso país moralmente estivesse, né, correto, vamos dizer assim, ou seja, se cumpríssemos as leis como elas estão postas, todos os presidentes anteriores teriam passado por esse processo. Deveriam ter passado.
né? Isso não deixa de justificar o processo atual. Né? A gente não pode falar assim, não, vamos deixar de punir essa pessoa que cometeu um crime porque outros não foram punidos. Errado, deixa essa fazer também. Exatamente. Uma hora tem que dar um basta nisso. E esse é o momento de respirarmos para tentarmos dar um basta para o futuro. Né? Para que não haja mais isso nos próximos mandatos, porque os mandatos continuarão e a lei continuará a mesma. A gente quer que ela seja aplicável a todos, né? Independentemente de ser de partido A ou B. Eu queria perguntar para você, Vivi, como cientista política, como que você observa a visão do mundo quando olham para o Brasil com relação ao impeachment? O descrédito ou não, ou um fortalecimento? Qual que é a visão mesmo, como cientista política real, não uma visão romântica, não uma visão das capas de jornal, porque muitas vezes são sensacionalistas, elas querem induzir alguma coisa. Qual que é a visão real que estão tendo a respeito dessa nossa realidade? Eu não colocaria, Carol, como uma visão única. Vai depender de quem está olhando, né? Então, dependendo da moralidade do país, né? Se é um país que realmente ele preza pela justiça, independente da ideologia que esteja no poder, ele vai apoiar e está apoiando todo esse procedimento. Agora, nós temos países que eles vão considerar o oportunismo como golpe e vão bater nessa tecla também. Então, não há como a gente generalizar essa visão. Né? Há uma visão midiática forte em relação a todo esse procedimento de oportunismo, até porque a nossa mídia hoje internacional, ela está muito dominada por uma visão mais de esquerda do poder e quando eu digo de esquerda, é essa visão mesmo de direitos humanos, de total liberalização moral, né, ética das coisas. Então, tem essa visão predominante, mas os governos em si, eles ainda têm traços, né, mais voltados para uma justiça mais legal mesmo, baseada na Constituição do país. Então, há uma divisão aí. Em termos econômicos, né, o que nós vemos é uma reação ainda muito acanhada do mercado. Por quê? Porque nós sabemos, e o mercado também sabe, que não há milagre nesse momento. Né? Uma série de medidas terão e estão sendo tomadas, mas elas têm consequências e implicações de médio e longo prazo. Não vai ser uma transformação rápida, como todos desejam. Né? Infelizmente, a economia ela não reage assim. Então, há ainda uma certa insegurança em relação à economia brasileira, mas que parece que o Henrique Meirelles, por toda a história dele, inclusive internacional, né, vai conseguir lidar um pouco melhor com isso do que os ministros anteriores. Eu percebi também muita pontualidade do ministro José Serra também, como responder já imediatamente para alguns países com uma visão distorcida. Né? Então a gente vê inicialmente uma boa condução, né? Sem dúvida. O Serra, nas relações exteriores, foi escolhido justamente por esse caráter político mais equilibrado que ele tem. Não só por ser uma oposição nesse momento, mas também por ter uma história mais equilibrada enquanto governante e parlamentar. Né? Quando você fala de equilíbrio, só pegando essa palavra, parece que nesses momentos de partidarismo se perde um pouco o equilíbrio, né? Então você vê, por exemplo, a minha forma de ver, você vê um grupo de artistas que estão magoados porque a cultura perdeu o status de ministério e se junta com a educação e defende alguma coisa que isso é um golpe. Quer dizer, pode ser que muitos ali apoiem o impeachment, mas porque perderam algo na sua forma de ver, acabam se voltando ou quebrando para esse equilíbrio. Você vê dessa forma, Viviane? Sem dúvida, nós somos seres interesseiros, né? Não, ninguém é neutro, né? Não existe isso. Então, uma vez que eu sou afetado, eu vou lutar contra aquilo que me afeta, né? Não só a questão dos artistas, mas qualquer outro. Ou seja,
quando se vê, né, uma luta tão grande pelo poder, é uma luta também por seu status. Então, o fato de o Ministério da Cultura ter sido, né, extinto em sua forma institucional, significa ali para milhares de pessoas a perda do emprego, a perda do status, a perda de uma série de coisas. É claro que numa situação dessa eu acusaria golpe, oportunismo, eu defenderia, lógico. Né? Então, seria ilógico eu apoiar aquele processo, sendo que eu sou a ponta que estou perdendo. Né? Então, é claro que essa questão ministerial, há um enxugamento da máquina em termos de número de pessoas, mas não necessariamente isso afeta programas. Claro. Né? Então, a cultura continua tendo seus programas, até porque eles estão assegurados na lei orçamentária anual. O Temer, ele não pode mudar isso. O orçamento está assegurado para aquilo. Então, o fato de fechar um ministério não afeta o orçamento para programa, não afeta a execução do programa, afeta pessoas que perderam emprego. Isso sim. Carol, será que as pessoas pensam igual a gente? Vamos fazer o povo para falar? Porque a gente às vezes pensa de uma forma, as pessoas podem pensar de outra, verdade. né? Então, será que você falou isso? Nossa equipe aí foi para as ruas. Legal. Para saber aí o que o pessoal está achando da situação política do nosso país. Vamos deixar o pessoal falar? Vamos deixar, vamos lá. Você tem acompanhado o cenário político do Brasil ultimamente? Tenho sim. E o que você tem achado? Bom, algo extremamente negativo, porque no meu ponto de vista existiu a ruptura da democracia. E as minorias, a meu ver, pelas primeiras colocações do governo, serão assim extremamente prejudicadas. Mulheres, negros e jovens com educação média e superior. Para mim é preocupante. Além dos políticos já serem do jeito que são, né? A gente já sabe que a maioria é corrompida e tal. Tem a parte da população que está meio dividida e que, infelizmente, algumas pessoas não percebem o grau que a gente chegou de dificuldade. A gente está caminhando para dar um jeito no Brasil ou você acha que não? Eu acho que a crise política ainda vai continuar por um bom tempo. E enquanto não resolver a crise política, não vão conseguir melhorar a crise econômica. Eu acho que ainda vai ficar um tempo assim ainda, infelizmente. Eu fui contra, eu acho que o governo talvez estava ruim, mas não era motivo. Foi uma maneira para retirá-la do governo. Então não acho que não foi uma maneira correta de acontecer. Eu acho que foi um grande retrocesso, né? O que você acha que poderia ser feito para melhorar a política no nosso país? Acho que transparência que precisa. E a lei ser aplicada para todos. Uau, são muitas opiniões. Vivi, como cientista política, qual que é a análise que você faz? O pessoal falando aí. Sim, é uma análise parcial, né? E, claro, influenciada pelo que se lê e pelo que se escuta. Né? A nossa opinião é formada pelas nossas fontes de informação. Então, em relação às primeiras colocações, né, eu volto ao que eu disse na reestruturação ministerial do Temer, que saiu de 32 ministérios para 20 ministérios, mais 3 ligados à estrutura da Presidência da República. É importante, né, lembrar que o pessoal citou a questão da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial, que agora passam a ser incorporadas ao Ministério da Justiça, que recebeu o nome de Justiça e Cidadania. É importante dizer que essas questões, elas continuam com seus programas, né? Embora não tenham um ministério separado. O status de ministério? O status de ministério, exatamente. Elas continuam, sim, com seus programas. Então, as políticas para as mulheres têm programas assegurados que continuam sendo implementados. Igualdade racial da mesma forma, direitos humanos da mesma forma. É lógico que um ministério à parte dá maior visibilidade política. Né? E o fato de não tê-lo parece que não existe programas e projetos para aqueles temas específicos. Né? Então, assim, nesse sentido, a população não precisa se preocupar. Não há nenhuma temática que foi extinta. Né? Todas as temáticas continuam sendo alvo de políticas públicas. Em relação à instabilidade política versus econômica, né? De fato, a instabilidade política, ela gera instabilidade econômica, até porque a política é que detém
o trajeto da economia do país, né? A nossa economia está sujeita a autoridades políticas. Mas nesse momento eu acredito que o processo, que é muito inicial ainda, nós estamos falando de uma abertura de impeachment no dia 12, ou seja, semana passada, recente, né? Ele vai se encaminhar para uma estabilidade maior, né? Por quê? Porque o vice-presidente, ele faz parte de um partido que tem um número maior de aliados, pelo menos atualmente, do que o da presidente, né, que foi afastada. Então, o PT, naquele momento de afastamento, tinha perdido seus aliados, inclusive aliados do PMDB, que hoje comanda o país, né? Então, essa questão de estabilidade política vai sim ser alcançada com o tempo e a estabilidade econômica também virá. Mas, como a moça disse muito bem, é médio e longo prazo, não é rápido. Não há, né, como a gente esperar um milagre nesse momento. Mas para a gente que julga muitas vezes pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê nos noticiários, a gente fica um pouco amedrontado no sentido, você tem uma presidente afastada e você tem então um novo presidente nesse processo de 6 meses, onde ela vai ser julgada. Só que a gente tem um vice-presidente, pelo que a gente ouve, que também assinou as mesmas coisas que a nossa presidente assinou. Está tendo muita resistência das pessoas. Você também. tem um líder da Câmara também, que é do governo, afastado, que me parece que continua mandando nos bastidores. Sim. Isso é um pouco aterrorizante para a gente que ouve essas notícias todas, não? Inclusive para mim. Imagina. De fato, né, quando eu coloco toda essa situação atual, não significa que eu estou fazendo vista grossa a todos esses outros problemas, não. Né? De fato, o Temer, ele também faz parte desse processo, né, de crime de responsabilidade, do qual a presidente está sendo acusada. Né? Inclusive, existe já uma denúncia aceita na Câmara para que ele também comece a responder por esse processo. E nós queremos isso. Claro. Né? De fato, não queremos que a justiça seja parcial. Claro. Nós queremos justiça para não todos. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Então, mas neste momento, felizmente ou infelizmente, né, não dá para julgar, a situação é tão perversa, tão ruim, que a gente tem que ter esperança, o menor que seja ela. Né? Então, de fato, o Eduardo Cunha precisa ser julgado e será julgado. Né? O Temer também precisa ser julgado e eu espero que seja julgado. E a gente tenha nos próximos anos, se ocorrerem eleições diretas, um governo realmente que tenha aprendido com todo esse processo e seja um governo honesto, que atue conforme as leis né, do nosso país. Vivi, eu fiquei pensando aqui, porque a gente aproveita os cientistas políticos para nos dar aulas também sobre esse assunto. Como que você vê o impeachment que aconteceu na era Collor com esse impeachment que está acontecendo agora? As consequências, semelhanças, o que tem de semelhança e o que tem de consequências, coisas. O dano foi mais sério, foi mais profundo. Como que você analisa essas duas situações? Porque também não tem tanto tempo assim. Sim. Existem muitas semelhanças, né? Com o Collor, nós tínhamos uma crise econômica gravíssima também, né? E como eu disse inicialmente, o impeachment ele tem essa motivação política. Quando você tem diante de você um governo que não lida bem com crises, né, a população ela fica completamente angustiada, insatisfeita e vai às ruas. Então, nós temos na era Collor, né, uma manifestação popular já assim, mais como resultado das diretas já. Então, a população, que era uma geração diferente da de hoje, né, estava acostumada a reivindicar. Ela era mais politizada do que hoje? Eu acredito que hoje está mais politizada. Mais, né? Eu acredito que sim. Então, naquela época, tinha um processo muito recente, né, de queda de um governo militar para um início de democracia, uma democracia nova, era a segunda vez que o país ia experimentar a democracia. Então, existiu isso hoje também.
Nós vimos manifestações desde 2013, manifestações gigantescas no país, embora muito descentralizadas, com temas muito variados. Várias causas, motivações. Sem muita organização, né, muitas bandeiras levantadas, mas se iniciaram em 2013 e vem acontecendo até hoje. Pararam agora porque o processo começou, né, ao julgamento, ou seja, a sua etapa final. Mas se não tivesse começado, possivelmente haveria ainda essas manifestações. A diferença hoje é que as pessoas elas estão mais politizadas, não só as pessoas, os nossos parlamentares também. Eles aprenderam com o processo do Collor. E se formos ver hoje a composição da Câmara e do Senado atual com a do Collor, veremos muitos nomes iguais, muitas famílias ainda estão ali. Ou seja, experimentaram e estão vivendo os dois processos. Então eles aprenderam, perceberam o momento, né, correto, o momento oportuno para entrar com aquilo, perceberam o apelo populacional que foi ganhando cada vez mais significância, né, no cenário político nacional e internacional, e entraram com um processo. Claro que tem motivações políticas, tem motivações econômicas, tem motivações eleitorais, estamos num ano eleitoral e com certeza tudo isso que está acontecendo hoje vai influenciar as eleições municipais, né? Os vereadores e prefeitos de partidos grandes que estão colocados em xeque, sem dúvida terão muito mais dificuldade de se eleger ou reeleger, né, por causa disso. Viviane, você está querendo dizer que a nossa ex-presidente vai ficar mais sozinha do que ela já está hoje? Eu acredito que num cenário nacional pós-outubro, sim. Eu acredito que os partidos de esquerda vão sim ter posições esvaziadas a nível municipal, justamente por essa insatisfação da população, essa questão mesmo, nossa, eu vinculo agora o PT à corrupção, eu vinculo, ou então ao golpe. Então vai polarizar muito, mas como hoje a tendência é cada vez maior crescer rumo a uma legitimidade do impeachment, possivelmente quem vai perder é o lado que está sofrendo esse processo. Levar a Viviane passar uma semana lá em casa para ficar mais ficar completamente politizado. Que coisa boa, né? A gente quer te agradecer, minha linda, e pedir para você voltar mais, para nos ensinar mais a respeito do que fazer, como fazer, o que pensar, a maneira correta de pensar, desmistificando aí. Há esperança para o ferido? Com certeza, sempre. Sempre, graças a Deus. Eu vejo, tio Uli, Carol, que é um momento de termos nossa nação curada, sarada, né? E eu tenho dito muito isso. Para isso tem que tirar a ferida. Exato. Eu tenho dito muito isso. Para reconstruir tem que derrubar, gente. Ninguém reconstrói no que já existe. Então precisa derrubar. Então a gente precisa ter realmente um momento de derrubada de tudo que é contrário à lei, tudo que é desonesto, tudo que é corrupto, independente de partido, de pessoas, para que a gente reconstrua com bases sólidas e não haja um novo desmoronamento daqui a algumas décadas, por exemplo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.